Enquanto isso, Lilia, terminando a pintura, levantou-se e, recolhendo as tintas, disse com malicioso sorriso: Concordo com o Sr. Heckenstein. A transgressão da fidelidade matrimonial é um crime tão hediondo que merece a morte. Só que esta lei deveria se estender de forma idêntica às mulheres e aos homens. Um marido infiel, que ignora o juramento dado, seria tão culpado e mereceria o mesmo castigo. Sua esposa deveria jogar nele a primeira pedra e depois dela todas as mulheres traídas seriam obrigadas a matá-lo. Se fosse descoberto que ele ocultava que era casado, o castigo seria maior. Por exemplo, antes de matá-lo ele seria submetido a insultos e reprimendas de todas as mulheres traídas. Tancredo ficou muito vermelho e virou o rosto tão rapidamente que derrubou uma pequena estante com porcelana. Oh, como sou desajeitado, disse ele, abaixando-se para pegar os cacos. Naquele instante entrou Eleonor e disse, rindo: Mas que devastação está fazendo aqui, primo? Parece que pretende quebrar os melhores prêmios do bingo. É que ele assustou-se com a ideia de ser apedrejado, se arriscar casar-se, explicou Folquemar e contou à baronesa do que se tratava. É verdade. Tremi dos pés à cabeça só de imaginar o campo de extermínio que se transformaria Berlim se essa cruel lei fosse posta em execução, disse Tancredo, readquirindo seu bom humor. O olhar fulminante da senhorita Abergo obriga-me a supor que ela tem uma raiva oculta exclusivamente contra os maridos infiéis e jogaria neles, sem vacilar, uma pedra tão grande que os mataria a todos de uma vez, acrescentou ele, olhando maliciosamente para a aliança que Lilia usava. Foi a vez de ela corar. O conde percebeu isso e, sorrindo satisfeito, deu o braço à baronesa e conduziu à mesa. Após o almoço, Lilia saiu para terminar outro trabalho urgente e, principalmente, para ficar só, pois a presença de Tancredo sempre lhe era incômoda. E, sabendo que era aguardado para a reunião um grande número de pessoas, esperava que a baronesa a deixasse em paz. Apesar da ostensiva insatisfação do doutor, Eleonora não segurou a moça e somente pediu-lhe para tocar algo. Como Silvia estava lendo um livro que tinha pressa de terminar, a senhora Zibac espertamente arranjou para si um jeito de ficar a sós com Tancredo. Mais tarde o pequeno grupo reuniu-se novamente à espera dos convidados e a conversa girou em torno dos quadros vivos que pretendiam organizar. Eles podem ser magníficos. Temos grande escolha de lindas mulheres e bonitos homens, disse animada a baronesa. Convidei um jovem pintor, o Sr. Lindbergh, para ajudar-nos a organizar artisticamente os quadros. Só precisamos escolher alguns temas interessantes. Isso será fácil, observou Folquemar. Por exemplo, o festim de Cleópatra e Antônio. Seu tipo de beleza parece feito para este papel. E imagino que o traje de egípcia deve cair-lhe muito bem. Já Tancredo será um ótimo Antônio. Agradeço, mas não tenho a mínima vontade de cortar minha barba para isso. Deus do céu, Tancredo. Ela vai crescer de novo. E, depois, provavelmente havia romanos que usavam barba. Cheguei a ver um quadro de Antônio com barba. Está bem, já temos os nossos papéis e propõe escolher para Folquemar algum papel típico. Por exemplo, um funeral chinês. Você, Eugênio, vai à frente da procissão enquanto os parentes e amigos do falecido que você mandou para o outro mundo pretendem apedrejá-lo, cuspir em você e demonstrar-lhe por todos os meios a revolta deles. Esse quadro seria muito decorativo e, além disso, didático. Vejam só, que língua venenosa. Eu imagino para ele um magnífico papel enquanto ele quer me escandalizar publicamente. Então é melhor você representar um marido infiel que todas as mulheres traídas apedrejam. Calma, amigão, disse Tancredo, rindo e batendo-lhe no ombro. Para consolá-lo, nós também apresentaremos a Lorelei e você em êxtase diante dela junto ao sopé do penhasco.
A chegada do primeiro convidado interrompeu a tagarelice. Todos os convidados foram chegando aos poucos e recomeçou a infindável discussão, pois não é fácil agradar a todos e dar a cada um o papel de acordo com sua aparência. Quando serviram o chá, a baronesa mandou chamar Lilia. Eleonora queria dar um prazer ao doutor e, além disso, a moça agradava às damas por sua discrição e bom tom e aos homens por sua beleza, e todos eram mais amáveis com ela do que com qualquer outra dama de companhia. Quando o grupo reuniu-se novamente no salão, começaram as mais calorosas discussões. O assunto era a cena final. Seria desejável escolher um quadro muito bonito e abundante em protagonistas. Todas as ideias que sugeridas encontravam alguma oposição. Tancredo sugeriu perguntar a Lilia, que permanecia calada e sobre a qual ele não parava de lançar seus olhares. A senhorita Berg tem um fantástico gosto artístico e ideias picantes. Aposto que ela achará um tema que irá agradar a todos. Lilia levantou a cabeça e, encontrando seu olhar zombeteiro e desafiador, sorriu. Tenho uma ideia para um tema que corresponde a todas as condições, mas temo que o senhor não vá querê-lo. Mas por quê? Se o papel que me designar for bom e decorativo, prometo aceitá-lo e até juro que aceito. Todos aqui são testemunhas. Neste caso, proponho representar o conde de Gleiken diante do trono do imperador, apresentando-lhe suas esposas. O luxo dos trajes medievais será altamente decorativo. Além disso, o quadro tem a vantagem de incluir 4 papéis principais do imperador, o conde e as suas 2 esposas diferentes no tipo e nos trajes. Uma explosão de riso homérico explodiu na sala. Em seguida, ouviram-se gritos e exclamações. Sim, sim. Aprovamos este quadro. O senhor, conde, irá representar o papel do conde Gleiken. O senhor deve aceitar este papel, pois juro aceitá-lo, diziam ao mesmo tempo os homens e as damas. Um forte rubor cobriu a face de Tancredo, enquanto ele olhava assustado para Lilia. Mas ela não teve tempo de dizer-lhe nada, pois uma das damas, esposa de um membro da embaixada francesa, pediu-lhe explicações. Não conheço esse tema. Que conde é esse que tem 2 esposas? Dizem que houve um assim, respondeu Eleonora, continuando a rir. Vou resumir-lhe a lenda. Se não me engano, isso aconteceu durante a primeira ou a segunda cruzada. O jovem conde Gleiken viajou para a Palestina, e deixou em seu castelo a jovem esposa que o adorava. A campanha não foi favorável ao conde. Ele foi capturado pelos sarracenos e tornou-se um escravo na casa de um parente do califa. Por um acaso ele não entrou na relação de prisioneiros destinados ao resgate e morreria escravo se a filha do pachá não tivesse se apaixonado loucamente por ele, vendo-o no jardim onde o obrigavam a trabalhar. A lenda não conta como o conde e a sarracena se conheceram e se apaixonaram. Só que, finalmente, a moça ajudou a fugir e fugiu com ele, levando junto suas joias que valiam uma grande fortuna. Voltando à Europa, o conde ficou numa posição difícil. Seu coração e a gratidão incutiam-lhe o desejo de dar uma posição respeitosa à mulher que sacrificara tudo por ele enquanto seu primeiro casamento não lhe permitia nada disso. A jovem condessa sentia-se tão agradecida à mulher que salvara o seu adorado esposo que queria entrar para um mosteiro e deixar-lhe seu lugar. A turca não quis aceitar esse sacrifício. Para pôr um fim nessa luta de magnanimidade, eles foram a Roma pedir uma decisão ao Papa. O Santo Padre, comovido pela abnegação das 2 mulheres, deu, por exceção ao conde Gleiken, o direito de ter 2 legítimas esposas. Retornando de Roma, Gleiken apresentou suas 2 condessas ao imperador. Em seguida voltou para casa, onde, contrariando a norma, acrescenta a lenda, viveu muito feliz, pois as 2 esposas não tinham ciúmes uma da outra, e nunca brigavam. Que lenda original! Disse a jovem francesa, rindo.
Mas quem vai representar as duas condessas Gleiken? Minhas damas, quem se habilita? Perguntou um oficial, colega de Tancredo. Como ninguém respondesse, o rapaz observou, sorrindo. As damas não se manifestam porque esse tipo de partilha não está de acordo com o espírito da época. Então, proponho sortear as parceiras do Conde Requenstein. Vamos escrever os nomes das lindas damas aqui presentes. Gleiken tirará a sorte de quem o destino lhe enviar. A proposta foi recebida com uma nova explosão de riso. Apesar da raiva que fervia em seu coração, Tancredo na aparência era obrigado a participar da alegria geral. O príncipe G, que tivera essa ideia, partiu para sua execução. Duas moças foram ajudá-lo. Uma delas cortava as tiras de papel e a outra dobrava-as assim que o príncipe escrevia nelas os nomes das damas. Em alguns minutos estava tudo pronto. Os papéis foram colocados no quepe do cavaleiro, chacoalharam bem e, em seguida, alegre multidão cercou Tancredo. Tire com as duas mãos de uma vez, Requenstein, para não dar preferência a alguma dama, disse o príncipe, rindo. O conde enfiou ambas as mãos no quepe, depois, num gesto teatral, estendeu-as e disse. Leiam. Na mão direita está o nome da esposa legítima, na mão esquerda, a do coração. O oficial a quem foi entregue um dos bilhetes abriu habilmente e, dirigindo uma reverência a Eleonora, disse. Baronesa, o destino manda a representar a dama do coração. Enquanto isso, o príncipe, após ler outro bilhete, aproximou-se com um sorriso malicioso de Lilia e entregou a ela. Senhorita Berg, o destino manda experimentar o fruto de sua ideia e representar a esposa do conde Gleiken. Lilia ficou muito vermelha. Desculpe, príncipe, mas meu nome foi escrito por engano. Eu não participo de festas organizadas pelo conde Requenstein e ele terá de tirar outro bilhete. Mas por quê, querida Nora? Gostaria muito que participasse dos quadros, apressou-se a dizer Silvia. Por favor, não, retrucava Lilia, balançando energicamente a cabeça. Tancredo observava com olhar faiscante aquela pequena cena. Diante da negativa da moça, ele aproximou-se dela. Se o quadro foi aprovado por unanimidade, então quero que ele fique como o destino escolheu. Caso contrário, eu me recuso a participar, pois acho inteiramente justo que a senhorita pague pelas suas maldosas ideias participando de sua realização. Aceite, aceite, Nora, já que ele começou a teimar é melhor atender ao seu pedido, exclamou a baronesa. O jovem pintor acrescentou com entusiasmo. Imploro-lhe, senhorita Berg, não nos prive da possibilidade de montar esse lindo quadro. O espírito de Tiziano guiou as mãos do conde, pois a senhora Zibach, com sua parcial beleza oriental, será uma linda sarracena, enquanto a senhorita, com seu rosto de cor lilás e cabelos ruivo-dourados, representará uma ideal proprietária do castelo. Então, senhorita Berg, disse novamente Tancredo a Lilia. Decida se quer ou não ser a condessa de Gleiken, a minha legítima esposa. Já que não há outra saída, devo concordar, respondeu Lilia num tom de zombaria e aversão tão ostensivo que todos, inclusive Tancredo, gargalharam. Agradeço-lhe, apesar de sua anuência ter sido pouco lisonjeira para mim, disse o conde com profunda reverência. O rapaz voltou para casa sombrio e preocupado. Não podia deixar de reconhecer que o sentimento que tinha pela pobre dama de companhia de sua prima era de caráter sério e ameaçava-o com uma paixão ainda mais perigosa por ser impossível. Ele compreendia bem o caráter da moça para saber que ela era inacessível para uma relação passageira e casar-se com ela não podia, mesmo que quisesse. Ah! Só me faltava uma infeliz paixão por esta desconhecida que me odeia e parece saber meu segredo. Mas quem poderia tê-la revelado a ela? Seria uma parente de Lilia? Sua estranha semelhança com o tipo das Verenfels,
bem como suas alusões, faz pressupor isso. Ela me constrange quando me olha com aqueles olhos de veludo, e sinto que estou sendo dominado por ela e que ela está despertando em mim desejos que nenhuma outra mulher no mundo despertou. Maldita ou naquele que em minha vida mulher que se esconde de mim e talvez já teria morrido, pois faz mais de 4 anos que desapareceu. E se eu estou livre e não sei disso? Mas como saber? Se procurar, acabo levantando esta história escandalosa. Não, é melhor ter paciência. Com um surdo gemido jogou-se no sofá. Sob a influência do sentimento que cada vez mais o dominava, ele o evitava ou procurava a presença de Lilia, o que era fácil, pois a preparação dos quadros e os ensaios os reuniam frequentemente. Quando, certa vez, a moça experimentava o traje de proprietária do castelo e a coroa heráldica que devia usar a condessa de Gleiken, Tancredo quase se entregou. Seu olhar de admiração cravou-se no lindo e aristocrático rosto da moça e, esquecendo-se de tudo, ele com prazer colocaria sobre aqueles cabelos ruivo-dourados a coroa dos Requenstein. Lilia, pelo contrário, estava desesperada por terem na obrigado a participar daquelas festividades. Sylvia e o doutor arranjaram tão bem que a senhora Zibac exigiu que Nora acompanhasse ao baile de fantasia e como a moça não queria receber de presente os trajes exigidos para tais ocasiões, então todo o seu salário foi gasto nesses objetos absolutamente inúteis para ela. No dia do baile, ela se vestiu e saiu para o saguão onde imediatamente apareceu a baronesa, linda em seu traje de Madame Pompadour, crivado de brilhantes. As damas já estavam vestindo os casacos quando, de repente, ouviu-se o barulho de uma carruagem que chegava e alguém entrou correndo no saguão. Era o camareiro do general de Elfengagen que viera informar a baronesa que seu pai adoecera gravemente e pedia-lhe que fosse vê-lo imediatamente na carruagem que agora o estava levando ao médico. Eleonora mordeu os lábios. Senhorita Berg, vá, por favor, ao castelo Requenstein e me diga ao conde que chegarei 1 hora mais tarde, pois vou verificar a saúde de meu pai. Tenho certeza de que ele não corre perigo algum. Lilia obedeceu em silêncio. Seu coração apertou-se quando a carruagem parou diante da entrada iluminada do castelo do qual ela era dona e, com o olhar embaçado pela emoção, entrou no amplo vestíbulo de onde uma larga escadaria, coberta de tapetes e enfeitada de flores e estátuas, conduzia às salas de visita do primeiro andar. O vestíbulo parecia transformado no salão de guarda do Louvre nos tempos de Carlos IX. Todos os criados estavam usando trajes daquela época, por toda a escadaria e junto às portas do salão estavam distribuídos alabardistas. Lilia foi a primeira a chegar, e os criados nem tiveram tempo de tirar-lhe o manto e o capuz, quando apareceu Tancredo e, vendo-a sozinha, desceu rapidamente a escada. Com involuntária admiração, ela olhava para o rapaz extremamente bonito num traje do século XVI, feito a partir de um retrato daquela época. Seu branco camisolão de cetim, com aplicações de vermelho forte nas mangas, estava crivado de brilhantes, assim como o punho da espada pendurada em seu cinto. O conde parecia nada desgostoso com a ausência da prima. Ouviu distraidamente as explicações de Lilia sobre isso, ajudando-a a tirar o capuz. Olhou com curiosidade o seu traje e reteve com dificuldade uma exclamação de admiração. A moça vestia um traje simples representando um lírio. O vestido branco de cetim com barra moldava sua figura com dobras brilhantes. O corpete e as mangas tinham a forma de flores semi-abertas, a coroa de flores na cabeça, de botões de lírios, formava um diadema. Mas o que realmente encantou o conde foram os lindos cabelos de Lilia, que os soltara, e uma incrivelmente massa cheia, parecendo um manto brilhante e dourado, caía em mechas sedosas quase à barra de seu vestido. Tancredo lançou um olhar faiscante à moça, e em seguida ofereceu-lhe o braço para subir as escadas. Ele não tirava os olhos do seu rosto, sem entender a profunda emoção de Lilia que ia calada e com o coração apertado,
pensando que de qualquer modo ela, apoiando-se no braço do marido, entrava nas salas onde deveria ser a senhora. De repente, ele inclinou-se para ela e pronunciou num sussurro: "A senhorita está linda como num sonho. Ah, se todos os lírios parecessem consigo." Linda, num traje de rainha Margot, Sylvia correu ao encontro deles e começaram novamente a falar da baronesa e da repentina doença de seu pai. Mas os convidados que chegavam sem parar forçaram os jovens anfitriões a ocupar-se de suas obrigações. Passou-se mais de uma hora e a senhora Zibach não aparecia. O baile estava no auge e Lilia, cuja beleza desta vez causava furor, dançava sem parar quando Tancredo apareceu para requisitá-la. A moça tentou recusar alegando cansaço, mas o conde insistia com um olhar tão encantador que ela levantou e deixou-se levar no redemoinho da valsa. Terminada a dança, Tancredo deu-lhe o braço e disse, apontando a entrada da sala da estufa: "Permita-me levá-la à estufa. Vejo que está cansada e aqui abafado. A senhorita vai ver que lá é mais arejado." Lilia lembrou as histórias do pai sobre a feérica beleza daquela sala que Arno reformara com tanto amor para agradar a sua madrasta. Muitas lembranças assaltaram-na e, sem nada a responder, foi com o conde para a estufa praticamente vazia naquela hora. O que ela viu superava em muito tudo o que imaginava. Realmente, aquele cantinho tropical parecia um país de sonho com o seu verde exuberante, seus cantinhos sombreados e poéticos e a misteriosa meia-luz que o preenchia. Lá estava a concha dourada com a nêmesis de mármore encostada nela. Ali Arno entregara a Gabriele uma caixa com valiosas joias. Ali também Gottfried tentara chamar a condessa à razão, tentativa que tivera consequências tão mortais. Mais adiante, o pequeno bosque com o banco de musgo artificial sob a sombra de laranjeiras e a fonte jorrando água na piscina de mármore. Naquele local a condessa inclinara-se para o seu pai esperando uma declaração de amor e traindo definitivamente o segredo de sua orgulhosa alma. Esquecendo seu acompanhante, Lilia estancou e seus olhos se cravaram no local tão cheio de lembranças. Ela foi tomada de profunda compaixão pela condessa. Amar com toda a alma é ser rejeitada por quem se ama. Oh, como isso é terrível! Tancredo também parou e, meio surpreso, dirigiu o olhar para Lilia que, perdida em pensamentos, parecia ter esquecido tudo ao seu redor. Sem suspeitar que sensações emocionavam a moça, imaginou que ela estivesse encantada com a beleza de contos de fadas daquele lugar e, não querendo atrapalhar, ficou admirando sua acompanhante. Lilia realmente parecia uma flor viva, que desabrochara naquele mágico ambiente. Sua alta e elegante figura tinha a flexibilidade do lírio e seu pescoço com contorno clássico podia concorrer com a brancura das folhas de cetim, das quais ela parecia sair, enquanto uma pureza ideal refletia em seu rosto transparente, animado por um leve rubor provocado pelas lembranças que a assaltavam. Os olhos azuis de Tancredo imediatamente acenderam-se e um forte rubor cobriu seu rosto. A beleza de Lilia levava-o ao êxtase. Parecia-lhe que nunca tinha visto uma mulher tão sedutora. Esqueceu sua aversão pelas ruivas. O brilho dos cabelos dourados encantou-o, mas ele não podia levantá-los e cobrir de beijos. Leviano e indomável, acostumado a satisfazer os seus instintos, Tancredo esqueceu de tudo inclinando-se e apertou os lábios quentes no ombro desnudo de Lilia que estremeceu como se tivesse sido picada por uma cobra. Mas ela não recuou e somente seus olhos aveludados faiscaram com cruel zombaria e um estranho sorriso passou por seus lábios. Tancredo ficou perplexo. Ele esperava a ira e repreensão pela ousadia, mas nunca zombaria. "Desculpe", disse ele com embaraço, "mas imaginei que estava diante da condessa de Gleiken." "Mas, claro. Tenho certeza de que se o senhor imaginasse estar diante da condessa Requenstein não se enganaria desse jeito", respondeu Lilia com mordaz zombaria e, molhando o lenço na água da fonte,
enxugou o ombro no local onde encostaram os lábios do conde. Tancredo empalideceu desta inesperada ofensa. A água lava tudo que profana e até o toque de lábios impuros como os meus, disse ele tremendo de ira. Naturalmente, principalmente aqueles que trazem a marca de tantos beijos ocasionais, respondeu Lilia, medindo com um olhar gelado, voltando-se e saindo da estufa. O conde jogou-se no divã e enxugou o rosto com o lenço. Aquela mulher tinha um dom especial de torturá-lo e subjugar o seu orgulho como subjugou seus sentimentos. Como explicar o que acabara de acontecer? Como que ela, tão inacessível, enrubescendo a cada olhar ou palavra mais ousada, suportara seu beijo sem sair do lugar e com um sorriso de desdém, em vez de uma desesperada indignação que ele podia esperar? E tivera a ousadia de limpar o lugar onde haviam encostado seus lábios com os beijos ocasionais estampados neles. Em seguida, ela jogara-lhe na cara a indireta de que se ela fosse a Condessa Requenstein, beijá-la seria para ele uma tortura. Ah, Lilia, o terrível fantasma de minha vida, será que você irá eternamente impedir o meu caminho para a felicidade? Se eu estivesse livre, Nora, você seria minha, cruel e sedutora criatura, apesar do ódio que sente por mim. Qual será a causa desse ódio? Não será por conhecer o meu segredo. Mas como ela pode conhecê-lo? Na estufa entraram algumas pessoas, o que afastou o conde dos incômodos pensamentos e o fez lembrar-se do seu papel de anfitrião. Debalde o seu severo olhar procurava Lilia pelas salas. A moça fora embora do baile alegando precisar saber o porquê da demora da baronesa, e se esta precisava de sua ajuda. A senhora Zibak não pudera deixar o pai, que adoecera gravemente, apesar de seu desespero por não poder ir ao baile. Passaram-se mais de 2 semanas, a saúde do velho general estava numa situação indefinida, e sua filha ficou amarrada ao seu leito. Em sua inata bondade, Lilia propôs à baronesa ajudá-la. Eleonora aceitou a proposta e a moça passou algumas noites junto ao paciente, tratando-o com a dedicação de uma enfermeira. Mas, assim que ele foi melhorando, ela teve cada vez menos trabalho, e passava dias inteiros completamente livre, pois Eleonora passava quase todo o tempo com o pai. O general melhorava lentamente. Os quadros vivos foram prorrogados. Em seguida, parte deles foi apresentada em outra casa, pois Tancredo não queria organizar festas enquanto seu ex-tutor estivesse gravemente doente. Agora Lilia viu o conde raramente e eles se relacionavam com fria indiferença. Em compensação, Silvia visitava-a com bastante frequência e sempre a convidava para ir à sua casa. Mas a ideia de estar no castelo Requenstein provocava aversão em Lilia e ela, com diversas desculpas, declinava os convites da senhorita de Moreira. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Certa manhã ela recebeu um bilhete de Silvia, que pedia insistentemente a sua presença no castelo. Eu me resfriei e não posso sair de casa, dizia o bilhete. Sei que Eleonora passa o dia inteiro junto ao pai e que a senhorita está livre. Por isso, Nora, venha ver-me aqui. Não aceito nenhuma desculpa e aviso que não vai encontrar a pessoa com quem antipatiza. Tancredo vai a um almoço de despedida de um colega oficial e de lá irá a um baile. Portanto estaremos a sós. Vou mandar uma carruagem buscá-la. Lilia achou impossível recusar o convite. Encontrou Silvia sozinha e as moças almoçaram juntas alegremente. Em seguida, Silvia mostrou à amiga todo o castelo, quadros, pedras preciosas, colecionadas por um dos antepassados. Levou até, apesar de sua oposição, aos aposentos do conde, sob a alegação de mostrar um verdadeiro quadro de Tiziano pendurado no gabinete de Tancredo. Depois, voltaram aos aposentos de Silvia, bem iluminados como gostava a jovem condessa. Elas conversaram muito. Em seguida Lilia examinou os luxuosos berloques que enfeitavam a mesa e as estantes.
Um grande retrato em moldura de ouro pendurado sobre a escrivaninha chamou a atenção de Lilia. Nele estava representado um rapaz de tipo estrangeiro, moreno com olhos negros e fogosos. Este é meu pai. Bonito, não é mesmo? A sua bondade era igual à sua beleza, disse Sylvia olhando com amor e orgulho para a imagem de Dom Ramos. Lilia observava com tristeza e pena os traços do homem que também caíra vítima da perigosa Circe. Venha comigo, Nora, vou mostrar-lhe o retrato de minha mãe. Não está aqui porque às vezes não consigo olhar para ele. A senhorita de Moreira abriu a porta do quarto contíguo que aparentemente lhe servia de capela pela outra porta que se comunicava com seu dormitório. Ali havia um genuflexório e sobre ele uma estatueta da Virgem Maria. Também havia uma estante com objetos sagrados e acima de uma pequena mesa enfeitada de flores havia um grande retrato, coberto por uma cortina de seda. Sylvia parou por instantes perto da mesa e disse, suspirando: aqui eu rezo sempre, juntando a alma de minha mãe às minhas preces, como me aconselhou certa vez, e peço a Deus dar-lhe paz. Com uma certa vacilação ela retirou a cortina e, acendendo as velas do candelabro, aproximou do retrato. A forte luz iluminou o rosto brilhante de Gabriele pintado por um exímio artista. O vestido de seda vermelha destacava ainda mais o brilho ofuscante de seu rosto. Sobre seus negros cabelos brilhava a pequena coroa de condessa. Evidentemente, aquele era um traje da corte. Mas todos aqueles detalhes obscureciam-se diante de sua sedutora e demoníaca beleza. Um abismo de paixões ocultava-se em seus olhos azuis e nas dobras da sua boquinha vermelha. Lilia empalideceu e seus olhos cravaram-se no retrato à sua frente. Lá estava a mulher que amara seu pai com toda paixão e pedira-lhe perdão de joelhos. Como conseguia opor-se a ela e rejeitá-la? Então lembrou do dia em que Gottfried revelara-lhe o seu passado e quando fizera a confissão tão significativa. Ah, como foi difícil arrancá-la do meu coração. Como é linda! E se parece tanto com você involuntariamente, pronunciou Lilia. Sim, mas a sua beleza era mortal para os que dela se aproximassem, sussurrou Sylvia. Dizem que sou o retrato vivo dela. Mas eu todo dia imploro de joelhos a Deus, para que minha beleza não traga desgraças às pessoas em quem ela despertar amor, como acontecia com minha mãe. A beleza de minha mãe foi mortal para o seu primeiro marido, seu enteado Arno, para o meu pai e para mais um homem que ela amava mais do que todos. Sylvia retirou do corpete um medalhão pendurado numa longa correntinha de ouro e abriu. Nele havia 2 retratos miniatura. De um lado Arno, do outro, Gottfried. Este medalhão foi tirado do seu pescoço após a sua morte. Desde então nunca deixei de usá-lo, mesmo que nele não tenha havido espaço para o meu pobre pai, disse Sylvia com amargura, cobrindo apressadamente o retrato de Gabriele. Elas voltaram à sala e, encostando-se na mesa, ficaram por muito tempo examinando o medalhão aberto sobre a mesa. Quanto mais eu examino os traços deste bonito rosto, mais me convenço de que a senhorita se parece com ele. Ela levou o retrato para perto do rosto da amiga. Veja, e a mesma testa larga, o mesmo olhar franco, a mesma expressão severa e enérgica da boca e até as mesmas sobrancelhas quase juntas. Sabe, Nora, se este homem tivesse uma filha a ela, provavelmente, seria parecida com você. Realmente, existe uma certa semelhança entre este retrato e mim, mas é um mero acaso, pois eu nunca conheci ninguém parecido com este homem, respondeu Lilia, pálida e embaraçada, tentando sorrir. Mas, diga-me, por favor, condessa, quem é este outro rapaz com olhar tão simpático e tão sincero e honesta expressão no rosto? Parece-me que o chamou de Arno. Sim, é o Arno, conde de Arnoburg, irmão de Tancredo do primeiro casamento de seu pai com a condessa Hilda de Arnoburg. O rosto de Arno é o reflexo de sua alma. O conde de Arnoburg não vive em Berlim? Não,
Já faz 17 anos que ele viajou para a Índia e outros países do Oriente, respondeu Sylvia com um novo suspiro. Não temos dele nenhuma notícia. Gostaria muito que ele voltasse. Gosto muito dele, mesmo que nunca o tenha visto. Posso olhar para seu retrato por horas inteiras e, principalmente, para estes bonitos olhos escuros, tão dóceis e límpidos. Parece-me que consigo retirar deles a tranquilidade e até a saúde quando tenho as minhas dores de cabeça nervosas. Não ria, Nora, isto é verdade. O olhar de Arno me magnetiza, apesar de serem somente olhos pintados. Apesar de ele não ser tão bonito quanto Tancredo, agrada-me mais. O meu querido irmão, acrescentou ela, rindo, parece um pouco um herói de romance. Ele é bonito demais para um simples mortal. E como ficaram lhe dizendo isso por muito tempo, ele tornou-se arrogante, caprichoso e insuportável. É verdade. O Sr. Requenstein é por demais convencido com a sua aparência e valoriza isso demais, observou Lilia, com um sorriso. Está vendo? Basta falar dele e a senhorita imediatamente começa a cortar como uma navalha. Mas é preciso entender a adoração que as mulheres têm por ele. Elas não lhe dão tempo de desejar ser amada. Quando ele veio me ver em Sorrento, todos na rua viravam-se para olhar quando passávamos. Não se passaram 3 dias e ele conheceu por lá, não sei como, uma linda marquesa italiana, Angelina de S., e começou um interminável flerte. Buquês de flores e bilhetes choviam de ambos os lados. De repente, ele cansou-se dela. A bela Angelina ficou tão desesperada que, conforme diziam, queria suicidar-se. Quando a vi na companhia do marido, um velho feio e ciumento, tive muita pena. Espere, vou mostrá-la. Encontrei a fotografia da marquesa numa carteira que Tancredo esqueceu. Ela foi até um pequeno armário e, abrindo a gaveta, tirou de lá uma pequena carteira de marroquim vermelho com as iniciais do conde. Lilia, vermelha até as orelhas, ouvia a história das aventuras picantes do seu querido esposo. Pegou o retrato e com um sorriso de desdém leu sobre a imagem da bela italiana algumas palavras de dedicação, bastante carinhosas. Sim, ele é um grande leviano. Prosseguiu Sylvia. Quantos souvenirs, bilhetes e retratos encontrei por acaso na gaveta de sua mesa. Ah, eu não gostaria de ter Tancredo por marido. Não teria um minuto de tranquilidade, se soubesse que o meu marido corre atrás de qualquer rabo de saia e se apaixona por qualquer rostinho bonito. Imagine só, Nora, ele até ficou interessado em Lisette, a minha camareira. É verdade que ela é muito bonitinha. Há 2 semanas eu o peguei no meu vestíbulo. Estendendo os braços ele não a deixava sair do quarto, depois a segurou e beijou-a nas 2 faces. Fiquei muito brava aí. Primeiro, chamei a atenção de Lisette e disse-lhe que se isso se repetisse eu a mandaria embora. Ela chorou e se justificou dizendo que não podia ser rude com o conde. Você pode, eu lhe respondi. Dê-lhe um tapa na face, se ele mais uma vez ousar beijá-la. Ele não tem esse direito. Depois do almoço eu disse a Tancredo. Você não tem vergonha de disputar Lisette com seu criado? Doravante a sua ousadia será recebida de forma diferente. Mandei Lisette bater-lhe no rosto, se você se permitir algo semelhante. Ele riu como louco e disse. Como você é engraçada, Sylvia, fazendo tanto barulho por eu beijar a camareira. Isso não tem a menor importância. Em toda a minha vida beijei todas as mulheres que me agradavam, sempre vou fazer isso e nenhuma delas irá me criticar por isso. Quando lhe disse que poderia encontrar mulheres que não iriam gostar disso, ele me olhou com surpresa. Ah, não. Deve ser terrível ser esposa de Tancredo. Não gostaria de um marido assim e estou certa de que nem você. Eu não o escolheria voluntariamente.
Mas como saber se o destino zombador não vai me designar como marido um leviano como este? Respondeu Lília com um estranho sorriso. Uma tosse sonora e o tilintar de esporas na sala contígua fizeram as moças estremecerem e instantes depois na soleira apareceu a alta figura de Tancredo. Ele estava nitidamente excitado e seu rosto expressava autossatisfação. Aparentemente, era-lhe agradável que Lília soubesse de suas conquistas, pois ele dirigiu-lhe um corajoso olhar. Ela enrubesceu e ficou calada. Ele sentou-se perto de Sílvia, não menos embaraçado, e disse: Bem, minha querida irmã, continue o seu discurso de louvor. Mas, que feio, Tancredo. Você ficou espionando atrás da porta. Isso é torpe, exclamou Sílvia, indignada. Nem um pouco, pelo contrário, isso é muito edificante. Pelo menos eu soube que nenhuma de vocês gostaria de ter-me por esposo, que eu não presto, que a minha bondosa irmãzinha anda mexendo nas minhas gavetas e, por fim, que Arno, mesmo menos bonito, é mais simpático e moral. Acredite, querida irmã. Isso não o impede de beijar tantas lindas mulheres quanto eu. Está nos espionando há mais de uma hora sem a menor vergonha. Notável, disse Sílvia, constrangida. É muito pior falar mal de mim para a senhorita Berg, que agora terá receio de ficar comigo sozinha na sala, achando que sou um bandido. Nem um pouco. Estou certa de que o senhor nunca vai tentar aproximar-se de mim. A senhorita tem certeza disso? Rapaz nojento. Se você arriscasse algo semelhante, receberia um prazer que você diz nunca ter recebido. Sentir uma boa mão feminina em seu rosto, disse rindo Sílvia. O conde inclinou-se para Lília e, medindo-a com um olhar ousado e de desdém, perguntou: É verdade que a senhorita é tão severa com um inocente beijo? Preciso experimentar para acreditar nisso. Lília explodiu. O senhor almoçou bem demais, conde Requinstein, e agora o champanhe fala através de seus lábios. Tancredo levantou-se e ficou vermelho tanto quanto a sua interlocutora. Realmente tinha bebido bastante e o vinho fazia-o ficar fogoso. A sua suposição é bastante lisonjeira. Ela, pelo menos, livra-me de qualquer responsabilidade pelos meus atos. Após a lição que vou lhe dar, a senhorita será mais cuidadosa e não vai se permitir ofender a um oficial dizendo que ele está bêbado. E, antes que Lília, que não esperava nada parecido, pudesse pensar em se defender, ele agarrou-a pela cintura e beijou-a na boca semi-aberta para retrucar. Fora de si, a moça levantou-se tão inesperadamente como fora o beijo deu um tapa no rosto do conde. Sílvia gritou de susto, enquanto Lília correu para a porta. Mas, antes que pudesse alcançá-la, uma forte mão deteve-a. A senhorita vai ficar aqui e não vai fugir para fazer escândalo diante dos criados, gritou Tancredo, com voz surda e irreconhecível. Ele praticamente a sufocava e vendo seus olhos em fogo e a espuma no canto da boca, Lília assustou-se e lamentou o seu arrebatamento. Na verdade fora o marido dela que a beijara e ela até esquecera naquele instante que ele não sabia quem era ela. E somente o amor inconsciente que tinha pelo conde falava dentro dela quando pondo sua mão sobre a do rapaz, disse com voz tranquila: Desculpe a minha irritação e acalme-se. Tancredo afastou a sua mão, mas seu olhar em fogo cravou-se nos lindos olhos da moça que o olhavam implorando timidamente com uma expressão que ele nunca tinha visto nela. Naquele instante, Sílvia, que empalidecera e encostara-se na parede, de repente desandou a chorar e caiu na cadeira. Fique com a minha irmã e acalme a pobre menina. Não se preocupe, pois nunca mais vou incomodá-la com a minha presença, disse Tancredo, um pouco mais calmo, e, virando-se, saiu rapidamente. Palpitante e calada, Lília aproximou-se da amiga, abraçou-a e tentou consolá-la.
Aos poucos ela conseguiu acalmar Sylvia, convencendo-a de que não tivera culpa por provocar aquela cena com sua tagarelice e suas piadas. Com o caráter que o conde tem, disse Lilia, tal cena deveria acontecer mais cedo ou mais tarde. O acaso e o almoço de despedidas somente apressaram as coisas, concluiu ela tentando dar um tom de brincadeira na voz. Mas, Condessa, percebe que depois do que aconteceu não posso mais aparecer em sua casa. Vamos nos ver na casa da baronesa. Assim que a senhorita de Moreira recuperou-se do choque emocional, Lilia despediu-se dela e encontrou Folquimar no saguão. Ele discutia algo com o camareiro e perguntou a ela, surpreso: sabe alguma coisa sobre a doença do conde, em virtude da qual não deixam ninguém ir vê-lo, nem mesmo eu? Não vi o Sr. Requenstein. A condessa nada falou sobre a sua doença, respondeu ela friamente. Então é preciso desvendar a causa dessa misantropia. Depois de acompanhá-la, vou visitá-lo, disse o doutor, oferecendo-lhe o braço. Chegando em seus aposentos, o conde trancou-se e começou a andar pelo quarto como um leão na jaula. Vinho, raiva e paixão ferviam dentro dele. O beijo arrancado, apesar da forte resistência, incendiou ainda mais, e quando lhe vinha à mente o olhar preocupado e inocente dirigido para ele, e que transformara a orgulhosa e mordaz moça em uma criança embaraçada e desprotegida, seu coração batia tanto que parecia a ponto de estourar. Ele foi tomado por um incontrolável desejo de abraçá-la, mesmo que sofresse uma nova ofensa. Mas não era à toa que Tancredo era filho de Gabriele. Ele herdara dele um enorme amor próprio e a impetuosidade. O sentimento do orgulho ferido cada vez mais superava os bons sentimentos do seu coração, incutindo-lhe o desejo de vingar-se de Lilia. Seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta e a voz do doutor. Abra. Tancredo. Desde quando a sua porta está fechada para mim? Esqueci de fazer uma exceção para você quando dei ordem de não receber ninguém, respondeu o conde destrancando a porta. Em todo caso, estou certo de que você não vai se demorar por aqui. Não me sinto bem e estou enfadonho. Realmente, vejo que sua mão está quente como fogo. O que sente? Nada. Estou bêbado e com dor de cabeça, respondeu, esticando-se no divã turco e batendo as esporas no seu encosto. Você vai acabar rasgando este maravilhoso tecido de seda do divã. Quantas taças de champanhe ingeriu para ficar neste estado? Normalmente, você suporta bem essas coisas. Nem contei, mas o almoço de despedida em honra do Barão Redder estava muito animado. Esqueci que a despedida dele foi hoje. Mas chega disso. Diga-me. A senhorita Berg costuma visitar muito a sua irmã? Acabei de vê-la saindo. O conde ergueu-se. O espírito vingativo, que aparecia nele desde criança quando era contrariado, brilhava nos olhos e soava na voz de Tancredo quando respondeu ao amigo. Na minha opinião, com demasiada frequência, e pretendo limitar bastante essas relações entre a minha irmã e essa aventureira ignorante, pois as acho impróprias. Mas não devia. Suas suposições não têm fundamento e a companhia dessa maravilhosa moça, tão educada e culta, só pode ser benéfica à Condessa Sylvia. Não. Você está cego em sua louca paixão que, sinto, vai acabar mal. A baronesa contou-lhe sobre a conversa dela com Berg, que declarou a intenção de nunca casar. Isso só pode ser se estiver guardando um segredo de sua vida. Talvez ela esteja proibida de casar, mas concordaria em fazer-o feliz a um homem bonito e rico, sem incomodá-lo com os laços matrimoniais. Pare de falar bobagens. A minha língua jamais conseguiria propor tais coisas àquele ser puro e orgulhoso. Ah, mas este orgulho talvez seja grande em público. Arrisque um beijo a sós e ela vai sorrir. Não me olhe assim surpreso, estou falando por experiência própria.
No baile de máscaras eu a beijei no ombro e... ela aceitou isso bastante bem. Você não está brincando? Perguntou Folquemar, empalidecendo. Tem a minha palavra. Estávamos a sós na estufa e eu arrisquei. O doutor nada respondeu. Levantou-se, andou um pouco pelo gabinete, pegou o chapéu e despediu-se dizendo que precisava visitar um paciente. No dia seguinte, após a refeição matinal, o conde informou à irmã que não aprovava suas relações com senhorita Berg e pediu-lhe limitá-las o quanto fosse condizente a uma condessa de Moreira relacionar-se com uma moça serviçal. Tancredo, desse jeito você está querendo se vingar pela reação da moça, o que você mereceu inteiramente por sua ousadia, disse Silvia com lágrimas nos olhos. Vingança ou não, eu a proíbo de tratar amigavelmente essa insolente pessoa. Ela está defendendo a própria dignidade enquanto você, um homem casado, não tem vergonha de se comportar desse jeito. Se você vai insistir em lembrar esse maldito episódio de minha vida, um dia acabo suicidando-me, gritou irado o rapaz. Mas, vendo o susto e as lágrimas que essas palavras provocaram, ele arrependeu-se de sua impetuosidade e não largou a irmã até que, através de carinhos e solenes promessas de nunca tentar o suicídio, conseguiu provocar novamente um sorriso em seus lábios. Capítulo 4. A volta do exilado. Quase uma semana após os acontecimentos descritos acima, sentada junto à janela do seu boudoir, Silvia aguardava o retorno do irmão que deveria chegar para a refeição matinal. Sob a janela, no pequeno e redondo divan que ocupava uma concavidade na parede formando um ambiente separado, havia um livro embordado, porém ela, amuada, deixou o trabalho e ficou olhando os passantes. Para sua surpresa ela viu parar diante da entrada principal uma carruagem de aluguel de onde saiu um homem em trajes civis que, pegando sua pequena mala, entrou no castelo. Quem poderá ser este indivíduo que chegou aqui como no hotel? Posso imaginar como Miller vai corrê-lo daqui, pensou ela, rindo. Mas, para sua surpresa, o desconhecido não voltou. Logo ela esqueceu aquela insignificante cena, pois sua atenção foi atraída pela briga de um bêbado com um policial. Enquanto isso, o misterioso viajante entrou no saguão e, jogando a mala no banco de veludo, aproximou-se do porteiro, um velho gordo imponente, de cabelos grisalhos, que o mediu dos pés à cabeça com um olhar cheio de indignação. O conde está em casa? Perguntou o desconhecido, um homem alto, de rosto moreno emoldurado por uma barba escura. Não, senhor, o conde não está e não se sabe quando volta, respondeu o porteiro em tom severo, porém respeitoso, pois a aparência aristocrática do visitante, que não correspondia à sua equipagem, surpreendera-o. De repente, ele soltou um grito surdo e deixou cair o seu bastão com ponteira dourada. Deus misericordioso! É o nosso jovem conde. O senhor me reconheceu, caro Miller, mas já não posso ser chamado de jovem, respondeu o recém-chegado com um sorriso, enquanto os criados presentes no saguão ficaram em posição de sentido como se tivessem tomado um choque elétrico. Ah, que felicidade o senhor voltar! Que bom vê-lo novamente! Mas como voltou sozinho? Perguntou o velho criado, com lágrimas de alegria beijando a mão de Arno. O meu camareiro e a bagagem chegarão amanhã. Agora, diga-me, meu caro, é verdade que Tancredo não está em casa? Sim, sim. Ele está no serviço, mas a condessa se encontra em seus aposentos. Deus do céu, como o senhor Tancredo ficará feliz, acrescentou o velho, emocionado. Que ninguém saia do lugar. Conheço bem o caminho e eu próprio me anunciarei até a chegada de meu irmão, disse Arno, subindo lentamente a escadaria. Muitas lembranças boas e ruins assaltaram-no ao entrar naquela casa que ele deixara há 17 anos, com uma tristeza mortal na alma. Tantas vezes queria escrever, saber do destino de seus parentes, e toda vez deixava essa intenção de lado,
temendo tocar aquele passado que envenenara os melhores anos de sua vida. Já muito a vida de nômade cansara-o. O ferimento de seu coração sarara com o tempo, que tudo cura, e a forte saudade da pátria o obrigara a voltar. Mas ele não queria informar-se previamente sobre o que acontecera na sua ausência. Queria aparecer de repente naquele mundo novo, ver como seria recebido e convencer-se de que a sua louca paixão estava definitivamente extinta. E, somente depois, instalar-se em Arnoburg. Em todo caso, pensava, Gabriele agora era uma senhora e ele estava maduro, portanto, seria possível descansar junto ao lar paterno. Todos esses pensamentos aglomeravam-se na cabeça de Arno enquanto ele passava lentamente pelos quartos examinando com curiosidade as mudanças acontecidas. A condessa, a quem se referira o porteiro, era provavelmente a esposa de Tancredo. Gabriele há muito tempo deveria ser a baronesa Werenfels. À porta do antigo boudoir, ele parou, indeciso. Depois, levantando a pesada cortina cor-de-rosa, deu uma olhada no quarto. Perto da janela, no divã redondo, viu uma figura feminina trajando um vestido caseiro de casimira branca, sobre o qual destacava-se uma longa e cheia trança negra. Aquele perfil orgulhoso e reto era por demais conhecido de Arno e ele, quase involuntariamente, exclamou: Gabriele. Será que o tempo não tem poder sobre você? Ao som de sua voz, a pessoa sentada no divã voltou-se rapidamente e olhou surpresa, mas, instantes depois, ela correu para o conde com uma exclamação de alegria. Arno. Agora era a vez de o conde ficar espantado, pois percebeu que estava diante de uma pessoa desconhecida, o retrato vivo daquela que ele amara, mas não ela própria. A moça parou, embaraçada. Minha mãe chamava-se Gabriele e eu sou Silvia de Moreira, disse ela estendendo-lhe ambas as mãos. Mas que bom que o senhor voltou. Seus irmãos o aguardam aqui há muito tempo. Arno pegou as suas mãos com animação e beijou-as várias vezes. Agradeço-lhe por esta recepção. A senhorita é filha de Dom Ramos. Ele está morando aqui? Porque disse que sua mãe se chamava Gabriele. E calou-se, emocionado. Ele calou-se emocionado e confuso. O meu pai morreu e minha mãe também. Vivo aqui com Tancredo. Gabriele morreu. Morreu. Repetiu o conde. Sim, e lamento que a minha aparência lhe traga más recordações. Mas o senhor perdoou a mamãe, não é verdade? Perguntou a moça, preocupada. O conde enrubesceu. Bem, posso dizer que, naturalmente, perdoei a ela do fundo de minha alma. E, para mim, é muito agradável que a senhorita seja o retrato vivo dela. Passos apressados no quarto contíguo interromperam a sua conversa. Uma mão impaciente abriu a cortina e no quarto apareceu Tancredo, todo sorridente. Arno. Finalmente você voltou! Exclamou ele, jogando o quipe no tapete e caindo nos braços do irmão. Ficaram abraçados por alguns instantes. Em seguida, Arno afastou-se e disse com um bondoso sorriso: Deixe-me ver como cresceu meu pequeno Tancredo. Este rótulo já não me serve mais, objetou rindo o rapaz. Você também mudou muito, Arno. Você quer dizer que envelheci. Mas você está como prometia ser. Você é até bonito demais para um homem. Lá vem você, repetindo a mesma frase. Não consigo fazer uma cicatriz no próprio rosto para ficar mais feio, disse Tancredo, desgostoso. Mas as mulheres nunca me cobram isso, então, já conheceu a minha irmã? Já a beijou? Ela é filha de Dom Ramos, o segundo marido de minha mãe. Fiquei sabendo. Mas ainda não pedi a Silvia permissão para beijá-la, pois para ela sou um desconhecido. Apesar de querer muito que ela me reconheça como irmão. Silvia ficou muito vermelha,
mas sem vacilar estendeu-lhe sua rósea face que ele beijou carinhosamente. Você acha que para ela é um desconhecido, disse Tancredo, rindo. Há alguns dias ela dizia a uma das amigas que o adora, que fica horas inteiras olhando o seu retrato e que os seus olhos pintados no retrato curam-na da enxaqueca. Sou um ingrato e nem suspeitava que aqui havia um coração que me amava. Agora vou me redimir e espero que os meus olhos vivos cumpram a tarefa melhor do que os pintados, respondeu Arno, sentando no divã e fazendo Sylvia sentar ao seu lado. Diga-me quantos quartos você pretende ocupar para eu mandar prepará-los. Miller disse que você veio como um simples turista. A bagagem e os meus homens chegam amanhã, mas eu ardia de impaciência de chegar aqui o quanto antes. Se você puder me ceder alguns quartos dos meus antigos aposentos, ficarei muito feliz. Oh, lá tudo ficou intocável. Não movemos uma cadeira no seu velho ninho, que Brigitte guardava como Argos, contando para Sylvia diversas lendas sobre você. Após dar as ordens necessárias, Tancredo retornou, sentou-se ao lado do irmão e passaram a conversar enquanto Sylvia entregou-se inteira a pensamentos felizes. A tranquilidade enérgica que se refletia nos olhos de Arno fazia a jovem acreditar que naquele homem encontraria o apoio moral que não podia lhe dar Tancredo, apesar de amá-la. O impetuoso rapaz, preso ao segredo de sua vida, impossibilitado de procurar uma ligação amorosa real e séria, entregava-se a diversões passageiras. Sylvia sabia que ele era infeliz e que ela não podia influir no espírito daquele apaixonado e caprichoso ser. Mas Arno era a encarnação da honestidade e energia máscula. Ele, enfim, sendo a cabeça da família, haveria de arranjar tudo, iria esclarecer até aquele negócio triste e escuso. Mas essa sua esperança não era para se tornar realidade, pois assim que Tancredo ficou a sós com a irmã, ele lhe disse: nenhuma palavra sobre Lilia. Lembre que você jurou ficar calada. Mas como? Você vai esconder a verdade até de Arno? Perguntou ela empalidecendo. Principalmente dele. Na noite do mesmo dia, os irmãos estavam sentados no gabinete de Arno. Eles conversavam, fumando e bebericando um velho vinho borgonhês. Ouça. Tancredo, gostaria de perguntar-lhe alguns detalhes que me interessam muito, disse Arno após um certo silêncio. Como sua mãe foi casar com de Moreira? Esperava que ela casasse com outra pessoa. Diga-me, o seu primeiro tutor Gottfried de Werenfels não apareceu mais no castelo após a minha saída. O jovem conde ficou tão pálido de repente, que o irmão olhou-o com surpresa. Parece que toquei numa ferida, Tancredo. Será que você vai ocultar de mim alguma coisa? Não, se você o quiser. Mas para que ficar revirando o triste passado? Tenho o direito de saber. Bem, vou contar-lhe o que sei. Sim, Werenfels voltou ao castelo e ficou noivo de minha mãe. Não sei que nova desavença os separou, mas na véspera de minha ida ao colégio militar, ele deixou o castelo para sempre. Minha mãe, naquela noite, agia como louca e na véspera da saída de Werenfels ela esgueirou-se para o seu quarto, quando ele não estava lá, e escondeu algo dentro de sua mala que estava aberta. Não percebeu a minha presença e quando eu, surpreso, perguntei o que queria por lá, ela estancou como se tivesse sido atingida por um raio e muito emocionada fez-me jurar que nunca diria a ninguém que ela estivera no quarto de Gottfried. Ameaçava matar-se se eu traísse a minha palavra. Naturalmente, eu jurei tudo aquilo que ela queria. No dia seguinte viajei para Berlim e não ouvi falar mais de Gottfried. Mamãe casou-se com Dom Ramos, que sempre foi para mim o mais bondoso pai, e esqueci completamente aquele misterioso acidente, quando um acaso revelou sob uma nova e terrível luz. Fui promovido a oficial e minhas primeiras divisas foram festejadas com um grande almoço. De repente, um dos presentes levantou um brinde à saúde de Werenfels, que me fez um grande favor,
vencendo a minha preguiça e os meus caprichos. Eu ri e, enchendo a taça, disse que o pobre coitado realmente tivera muito trabalho comigo e lamentei o seu desaparecimento. Mas, como? Retrucou meu padrasto. Você não sabe que ao deixar Requestem ele roubou uma grande soma em dinheiro de sua mãe. Encontraram o dinheiro em sua mala e ele foi condenado a 2 anos de prisão. Arno pulou da cadeira, pálido como um fantasma. Oh, pobre infeliz! Gabriele desceu a esse ponto, exclamou ele. Isso para mim também foi como uma paulada na cabeça. Entendi que era parceiro de um hediondo crime. O choque foi tamanho que desmaiei, continuou Tancredo, com voz entrecortada. Todos pensaram que o desmaio fora causado pelo excesso de felicidade e cansaço. Mas mamãe entendeu e tive com ela uma cena terrível, que resultou num longo corte de relações. Mas a trágica morte de Dom Ramos, seguida da doença de Silvia, sobre a qual já lhe contei, fez com que reatássemos nossas relações. Além disso, tinha pena dela. Percebia que a dor de consciência atormentava-a continuamente, tirando-lhe a paz e a felicidade. Algo demoníaco fervia dentro dela. Com febril ímpeto ela jogava-se no redemoinho de todas as diversões, entregou-se ao jogo, pois somente fortes emoções traziam-lhe algum esquecimento. Assim, chegamos a Mônaco e mamãe perdeu na roleta uma soma de dinheiro tal que ficamos inadimplentes e devedores de um insolente judeu que se permitiu ofender mamãe com propostas indecentes. Ah, por que não retornei antes? Sussurrou Arno. Mas por que não apelaram para o meu banqueiro? Ele sempre tinha um crédito de 100.000 marcos para vocês. Minha mãe de forma alguma queria apelar para você e eu não podia usar o meu capital até a idade de 25 anos. Nessa situação, quis penhorar algumas joias, mas era difícil realizar esse negócio no curto prazo que tínhamos. A única pessoa entre as que faziam este tipo de negócio que concordou em pagar o valor exigido foi Gottfried Weirenfels. Livre-me dos detalhes, continuou Tancredo, com voz surda. Algumas horas após essa descoberta, mamãe morreu. Envenenou-se. Weirenfels teve o prazer de ver a mulher que o destruíra morrer diante de seus olhos. Um longo silêncio seguiu-se a esse relato, ouvia-se somente a pesada e irregular respiração dos irmãos. Por fim, Arno sentou-se novamente e olhou com profunda compaixão para Tancredo, que jogou a cabeça para trás e, fechando os olhos, sofria com as tristes recordações. Acalme-se, pobre criança, pois você não tem culpa nessa trágica história. Mas como você saiu dessa? Paguei tudo, o que me custou grandes sacrifícios. Então, preciso ir a Mônaco, disse Arno, para ter um encontro com Weirenfels, implorar-lhe o perdão e redimir da melhor forma o mal de que ele foi vítima. Não vai encontrá-lo, pois ele morreu de ataque de coração algumas semanas depois da morte de mamãe. Ele também morreu? Mas talvez tenha deixado família. Recordo-me de que tinha uma filha. Ele casou novamente. Não. Então é preciso localizar a sua filha que perdeu o nome honesto. Será que não entende, Tancredo, que um de nós tem obrigação de casar com ela, ainda mais por sermos a causa de sua orfandade precoce? Weirenfels não morreria aos 42 anos se a vergonha que caiu sobre ele não atormentasse a sua orgulhosa alma. Estou convencido de que temos a obrigação de remediar esse mal. Um de nós deve procurar casar com a moça e colocá-la como condessa de Requestem ou de Arnoburg, devolvendo-lhe a posição social a qual ela pertence. Tancredo ficou sentado com os cotovelos, sobre a mesa, ocultando do irmão o rosto que refletia tanta mágoa e raiva. Você está se entusiasmando, Arno, disse ele por fim, com voz baixa. Essa moça é tão repugnantemente feia que o sacrifício estaria acima de nossas forças. Isso nos obriga ainda mais a ajudá-la.
E o que tem a ver a aparência no caso, quando estamos falando de uma dívida de honra? Em todo caso, irei sozinho a Mônaco e tomarei medidas para entrar em contato com a senhorita Verenfels. O jovem conde impetuosamente pulou da cadeira. Uma raiva desesperada soava em sua voz, quando ele exclamou: "Deixe para lá esse velho escândalo, não mexa na vergonha." Gottfried era rico e deixou para a filha uma grande fortuna que lhe garante uma existência independente. Ela está garantida. Não vamos mais falar deste assunto, eu não aguento mais. Arno olhou com surpresa para o rosto alterado do irmão e, imaginando que o seu estado de nervos era fruto das tristes recordações, calou-se, mudou de assunto e só deixou Tancredo quando notou que este estava mais calmo. Passaram-se algumas semanas após a chegada de Arno. A vida no amplo castelo dos Requenstein animou-se com sua presença, tornando-se mais íntima e séria, colocando em ordem os inúmeros negócios que se haviam acumulado e complicado durante o tempo de sua longa ausência. Observava o irmão que voltara à vida devassa. Tancredo saía às noites e procurava mulheres. Arno logo percebeu que o rapaz era infeliz e que uma mágoa secreta torturava sua alma e se escondia sob a sua falsa alegria, a febril irritação e o nervosismo que envenenavam as suas conquistas mundanas e toda aquela aparente felicidade, de provocar inveja, com a qual o destino lhe presenteara. Mas o motivo daquele sofrimento disfarçado permanecia oculto para Arno e suas delicadas tentativas de saber a verdade não levavam a nada. Certa vez ele aconselhou Tancredo a casar-se, tentando-o convencê-lo de que não era bom tirar a paz de tantos corações, que além de tudo ele, como representante de uma tradicional família dono de grande fortuna, tinha obrigações relativas à geração de sua família e de sua pátria, e o principal, que uma vida regrada com uma esposa bonita e amada dar-lhe-ia muito mais felicidade do que todas as diversões que ele já tivera tempo de experimentar. Em resposta a esses conselhos sensatos, o rapaz respondia cinicamente e criticava as mulheres interessadas nele com tanta crueldade e desprezo mordaz, incluindo a baronesa nessa condenação geral, que Arno terminou o assunto, definitivamente convencido de que antes de procurar o remédio para o mal secreto, era necessário localizar a causa deste mal.